dia, gente! Hoje eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês sobre estudo ativo no vestibular. Vocês sempre mandam algumas perguntas sobre estudo ativo quando a gente tá no momento de vestibular, então eu resolvi gravar esse vídeo pra responder algumas perguntinhas que vocês sempre me mandam. Antes de começar, eu quero só dar um recadinho pra vocês, que eu descobri o estudo ativo quando eu já estava na faculdade. Então não foi a forma que eu fiz para passar na faculdade de medicina, mas simplesmente a forma como eu teria feito hoje em dia, que eu acho que teria sido mais eficaz pra mim. Também, antes de começar o vídeo, eu super recomendo que você assista o vídeo sobre estudo ativo e repetição espaçada, que eu tenho aqui no canal. Vai estar na etiquetinha o vídeo, é só clicar lá antes de assistir esse vídeo, porque aí você realmente vai entender o porquê que é bom pra você estudar de forma ativa, estudar de forma espaçada e assim por diante. Então, bora lá. A primeira coisa, e talvez a coisa mais importante que você possa fazer durante o seu ano de vestibular, é cuidar de você. Isso porque você tem que pensar que um vestibular, eles são 365 dias de estudo para 1 ou 2 dias de prova. Então, se você não olhou para você, para suas emoções, para sua ansiedade, o seu nervosismo durante esse ano inteiro, às vezes você vai estar lá no meio da prova, estudou muito, sabe muito, aí você viu uma questão que você não sabe e pronto. Aí já foi motivo para você surtar, já foi motivo para você ficar chateado, para desacreditar, porque você não entrou em contato com essas emoções ao longo do seu ano inteiro. Então, olhe para você. E como que você pode fazer isso? Antes de você, tente fazer uma terapia. Se às vezes você não tá com condições de pagar uma terapeuta, tenta ir numa unidade básica de saúde próxima à sua casa. Eles têm esse tipo de serviço de acompanhamento psicológico. Se também não for uma opção pra você fazer terapia, tente escrever, desabafar. Escreve toda a sua raiva, todo o sentimento. Pelo menos é algo que funciona muito pra mim. Medite, entre em contato com todas essas suas emoções. Se alimente bem. Isso é uma coisa que até eu preciso melhorar, eu admito. Mas se alimentar bem pode mudar muito o seu desempenho. Isso porque às vezes você vai comer muitas coisas que vão te inflamar, vão deixar o seu cérebro ali numa coisa de brain fog, você não vai conseguir prestar atenção em muita coisa, mas a partir do momento que você tem uma alimentação boa, o seu corpo está equilibrado, você consome alimentos que, por exemplo, melhoram sua performance mental, cara, é outros 500. Você tá fazendo investimento em você, você tá melhorando a sua performance, por mais clichê que essa frase seja, e eu tenho certeza que vai valer muito a pena. E além disso, faça exercícios físicos. Também preciso melhorar? Também, né? Mas eu acho muito importante falar isso aqui. Porque quando a gente tá no momento de prestar vestibular, é aquele estresse constante, aquela ansiedade constante, você não sabe nem o que fazer, você fica imaginando as 1001 possibilidades, e aquele nervosismo vai crescendo, aquela energia vai crescendo. E se você não coloca essa energia pra fora, se você não gasta essa energia que você acumula no seu corpo durante o dia, é muito provável que isso vai parar em um monte de pensamento ali, que você vai ficar obsessiva com algumas questões. Então fazer exercício por dia é muito importante. Seja você caminhar na rua, você correr pra assim, realmente suar, ficar cansada, depois capotar na cama e já esquecer dos problemas. Aliás, dormir bem também é uma outra questão. Movimenta seu corpo, vai fazer um yoga ou qualquer coisa, mas ache uma forma de você gastar a sua energia. Agora que a gente falou um pouco sobre talvez a coisa mais importante no seu ano de vestibular, que é você se cuidar muito, vamos ao que vocês mais me perguntam. Eu sempre falo muito de flashcards aqui, de Anki e assim por diante, e vocês sempre me falam, os flashcards são realmente efetivos no momento do vestibular? E eu quero dizer para vocês que sim, é muito eficaz, é muito efetivo. Eu conheço pessoas que passaram em faculdades super concorridas estudando através de flashcards. Porém, eu acho que você não deve se apegar apenas aos flashcards. Isso tem algumas razões e eu vou explicar para vocês aqui. Primeiro motivo, quando você está estudando para um vestibular, você provavelmente está estudando para uma prova em específica. Seja que você quer fazer o VEST, VUNESP, ENEM, as PUC, assim por diante. Então, assim, se você vai encarar um tipo de prova específico, você precisa entender como que eles vão te pedir os conceitos. Porque não adianta nada você saber muito bem tudo da matéria, mas você não saber responder aquilo que eles te pedem. Então, eu acho muito importante você fazer muitas provas antigas. Com isso aqui, eu também quero entrar em outro quesito. Se eu tô falando pra vocês estudarem sempre com questões do vestibular que você vai prestar, eu acho que preparar sua aula pode ser muito mais interessante do que a sua professora do ensino médio ficava falando pra você. Por quê? Uma coisa é você ir pra uma aula já cansado de tanta matéria que você tem que estudar, sem saber se isso vai cair ou não no vestibular. Eu acho que isso nem pede, então nem vou prestar atenção, vou ficar fazendo aqui os outros exercícios. Outra coisa é você preparar sua aula e ver como que o vestibular que você quer te pede aquilo. Procura, assim, exercícios, FUVEST, equação de segundo grau, por exemplo. Aí você sabe que você vai ter essa aula amanhã. Então no dia anterior, tenta resolver, assim, 3 exercícios relacionados à equação de segundo grau. Se você não conseguir resolver, não tem problema nenhum.
quem que vai te passar o conhecimento sobre a equação de segundo grau vai ser o seu professor no dia seguinte. Mas é muito importante você já ver o tipo de questão que tem sobre a equação de segundo grau para você saber filtrar a aula que o seu professor vai estar te dando e falar, meu, ó, ele tá falando isso, mas a meu vestibular pede mais aquilo. Ó, isso daí cai no meu vestibular, então deixa eu anotar aqui. Então, acho que você vai guiando as suas aulas e vendo o que é mais importante para você naquele momento. Outra coisa, os flashcards são ótimos, realmente, mas tem matérias que os flashcards não vão ser suficientes, como, por exemplo, matérias mais exatas, matemática, química, física. Eu não gostava muito de matemática, nem de física, mas era essencial e eu acho que eu deixei muito de ficar praticando os exercícios porque eu me frustrava muito com aquilo. Sim, você pode fazer flashcards com as fórmulas de matemática e da física, com os conceitos por trás daquelas fórmulas. Eu converso com muitos amigos meus de exatas e eles falam bastante que essa questão de você colocar no flashcard, você entender o conceito por trás, te ajuda a resolver mais exercícios. Mas infelizmente eu não conheço nenhum método tão assim, gamificado, mais divertido de estudar essas matérias. Se você conhece, comenta aqui embaixo, vamos te ajudar, vamos crescer essa comunidade pra dar tudo certo. Bom, agora que eu já falei o porquê talvez você não deve ficar preso somente aos flashcards, agora eu vou contar o porquê você deve também ficar preso aos flashcards. Isso porque vai te ajudar a consolidar coisas que você tá com dificuldade para aprender, que você já reveu uma, duas, três, quatro, centenas de vezes, mas aquilo ainda não entrou no seu conhecimento. Então, deixa os flashcards, deixa ali a repetição espaçada para você colocar aqueles cartões que você ainda não consolidou, que você ainda não aprendeu, que você precisa se aprofundar um pouquinho mais. E aí você vai lá e foca em fazer prova antiga, você vai lá e foca em estudar de outras formas, que eu vou falar um pouquinho mais pra frente do vídeo. Mas às vezes você também não quer você mesma fazer seus flashcards, você já quer saber de um flashcard que já esteja pronto. Eu descobri uma plataforma super legal, que é o Brainscape, em parceria com os Vestcards. Eles têm um baralho basicamente gigante, só focado em Enem, e que ele pode te ajudar muito nesse quesito de você gamificar os seus estudos. Você tá lá estudando, tá cansado de ficar fazendo a apostila do cursinho, tá cansado de ficar fazendo simulado? Meu, pega o seu celular, vê lá as questões que já estão prontas, já estão embasadas em tudo que caiu nos últimos Enems, e você vai classificando. Você viu um cartão, você pode classificar sua confiança de 1 a 5. Poxa, achei ele difícil. Vou colocar aqui 2, 3. E ele vai aparecendo pra você de novo de acordo com a sua confiança. A única coisa dessa plataforma é que ela não tem uma repetição espaçada no sentido de você entrar no aplicativo e já ter todas as cartas que você precisa estudar no dia. Mas eu acho até isso uma coisa boa. Por quê? No Brainscape tem como você meio que falar: hoje eu quero fazer 100 cartas, né? Hoje eu quero fazer 15, hoje eu quero fazer 30. Então você também escolhe o seu ritmo de estudo. Porque também essa rotina de vestibulando é aquela coisa que você nunca sabe o dia de amanhã. Às vezes vai surgir ali uma prova pra você fazer, um simulado que você descobriu aqui e assim por diante. Pra quem se interessar nos Vestcards com Brainscape, eu tenho um cupom de desconto. Vou deixar linkado aqui na descrição do vídeo. Se você está criando seus próprios cartões. Outra coisa que eu sempre me perguntam é: Rafa, eu faço só um baralho ou eu faço um baralho para cada matéria? Eu vou contar aqui pra vocês o que eu acho, assim, que funciona muito comigo. Eu prefiro só um baralho. Por que eu prefiro só um baralho? Porque não tem como eu fugir de matérias que eu não gosto. É simplesmente eu clicar lá, vou estudar tudo que o Anki me deu pra fazer naquele dia. Porque se eu deixo assim um baralho pra matemática, um baralho pra biologia, outro baralho pra, sei lá, português, dentre esses, é óbvio que eu vou estar sempre escolhendo fazer o baralho de biologia, porque é uma coisa que eu tenho mais facilidade, que eu gosto mais. Então, no final do ano, quando eu tiver que realmente ter estudado tudo, eu vou ter estudado muito mais biologia, que é algo que eu realmente já sabia, do que matemática, que eu tinha mais dificuldade, deveria ter ali colocado um pouco mais de esforço. Então, quando você tem um baralho só, você não tem como fugir de uma matéria que você não gosta. Todos os dias vão aparecer basicamente matérias de todos os tipos ali pra você. Também ficar um pouco mais dinâmico. Você não tem mais aquele dia de hoje eu vou estudar física e matemática. Gente, tô falando só de física e matemática porque é um negócio que eu não gostava muito. Não fica mais aquela coisa tão pesada, você vai deixando leve e vai ficando super gostoso, super legal de estudar. E vamos agora falar sobre assuntos leves e tênues. Gente, eu tô aqui dando dicas, falando o que eu acho que seria interessante pra você fazer no vestibular. Mas não importa o que eu fale, o que o seu professor fale, o que o seu cursinho fale, só você sabe a sua melhor forma de estudar. Eu também acho que não precisa ser só uma forma de estudar, ainda mais quando a gente tá nesse período que estudar é basicamente o dia inteiro. Eu acho que a gente sempre tem que dinamizar e se esforçar em descobrir novas formas pra gente tá sempre gamificando e tornando o nosso estudo mais divertido. Então, assim, invista um tempo em estudar como estudar. Porque eu tenho certeza que isso vai te demandar um tempinho a mais, às vezes, você vai ter que se organizar um pouco mais ali, mas você vai ter um ganho gigante.
Porque, por exemplo, hoje eu quero estudar com flashcards e eu quero fazer um preparo prévio e eu quero também, não sei, eu quero fazer alguns exercícios da apostila do meu cursinho. Porém, chega um outro dia, nossa, eu tô sem saco de fazer flashcards, eu tô sem saco de fazer qualquer coisa. Então, hoje eu vou querer estudar fazendo um mapa mental. Eu vou querer estudar fazendo um palácio da memória. Eu vou querer estudar fazendo isso, aquilo. Então, eu acho que você dinamizar o seu estudo é algo muito importante que você faz pra você. Aqui no canal tem algumas estratégias sobre estudos de memória visual também. Pretendo fazer outros vídeos. Mas se você jogar memória visual, como estudar de memória auditiva e assim por diante, você vai descobrir muita coisa boa que pode te ajudar muito. Beleza, então eu já falei aqui pra vocês. Use flashcards, faça preparo prévio, descubra novas formas de estudar, faça muitos exercícios de vestibulares anteriores daquilo que você quer. Cuide de você mesmo, que isso daqui é o mais importante que você pode fazer. Tente levar essa rotina da forma mais leve possível. Eu acho que é basicamente isso que eu tenho pra falar pra vocês. Não é nada de fórmula de sucesso, não é nada de uma coisa certinha que você tem que fazer isso ou aquilo. É você se esforçar, você batalhar pelo aquilo que você quer e também buscar sempre dinamizar. Eu acho que, por exemplo, você mixando várias formas de estudo é muito mais interessante do que você estar sempre numa mesma rotina. Mas pode ser que a rotina funcione pra você. E aí você que sabe, você que vai escolher. Bom, eu acho que é basicamente isso que vocês me perguntam sobre estudativo no vestibular. Basicamente isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou e se você quer participar mais dessa comunidade, curte, se inscreve, comenta, compartilha, assim por diante. Esse vídeo foi mais curtinho porque realmente foi algo pra tirar dúvidas, porque a galera sempre vinha me perguntar. Mas semana que vem tem mais vídeo, um shortzinho. E na outra semana tem um vlog que vocês sempre me pedem. Vai ser um vlog super legal. É isso, gente. Um beijo. Até a próxima e qualquer coisa podem sempre me chamar. Beijo. Tchau.